Vamos continuar esta palavra de amor, falando em amor mesmo, que foi cantado sobre amor. Vem uma pessoa de longe, vem na igreja e fala assim, eu me sinto emocionado. Você só se emociona com algo positivamente quando existe amor. Senão, automaticamente, você isola aquilo da sua vida, não é verdade? Tudo aquilo que te desgasta, Quer um bom exemplo? Eu tive chefes que foram muito bons. Lembro o nome deles até hoje. Tive um chefe lá na minha adolescência, que era um servo de Deus, um homem bom, chamado Maurício. Nunca tive contato com ele, nunca mais. Era servo de Deus e ele já deve estar aposentado há muito tempo. Eu lembro dele. Tive chefes péssimos e eu não consigo lembrar o nome deles. Por quê? Porque não foram importantes, não houve uma relação nem do amor de Deus entre a gente. Então nós temos a tendência natural de se desligar daquilo que não é envolvido no amor, que não tem uma emoção. Haja visto que o nosso corpo tem esse liga e desliga, que quando a emoção é muito forte, por exemplo, uma pessoa passa um susto muito grande, o que acontece? Principalmente, mais ainda com o corpo feminino, ela desmaia. O que é natural? Nós nos desligarmos daquilo que não é bom, é um ato de defesa. Então, se você tem alguma coisa que você não gostou muito, que fez mal para você e você ainda tem guardado no teu coração nome, horário, endereço, há necessidade de cura. Porque quando nós nos desligamos, isso cai no esquecimento. Haja visto que o DNA de Deus está em nós. Fomos criados por Ele. E o que Ele diz a respeito do pecado? Quando nós nos convertemos e nos consagramos ao Senhor, nos arrependemos do nosso pecado, se você for lá na palavra de Deus, você vai ver registrado, dos teus pecados não me lembrarei mais. O que é isso? Um ato de amor. Pastora, qual foi o primeiro versículo que você leu Salmos? Não, o de servos. Foi o segundo, né? Você citou, não foi o primeiro. João 15:15. Projeta aí para mim João 15:15. Eu vou me aproveitar dessa ministração da pastora. E o tema dessa mensagem, é um tema feito em pergunta. Existe mesmo amor entre vocês dois? Existe mesmo amor entre vocês dois? Quem? Mas por que não estou tratando como igreja? Entre vocês e Deus. Porque quando você se encontra com Deus, além do coletivo, há uma individualidade. Que ainda que o meu irmão Pipo esteja salvo, não significa que eu estou. Amém? Quantos estão ouvindo aí? Amém? Ainda que quem está do teu lado esteja salvo, não significa que você está. Porque além do convívio corpo de Cristo, existe a nossa individualidade. É por isso que quando alguém da nossa casa, da nossa família, do nosso dia a dia não quer saber de Deus, nós não deixamos que isso nos influencie. O que nós fazemos? Você não quer? Tudo bem. Eu vou servir. E muitas vezes é esse o exemplo que arrasta a pessoa para a salvação, para conhecer o amor de Deus. Olha que bonito, João 15:15, e a pastora falava, eu me sinto especial. Mas é para se sentir especial mesmo, porque nesse amor não há esquecimento. No amor de Deus por você, indivíduo, ou por nós, igreja, como ele sendo o noivo da igreja, não há esquecimento. Olha que declaração, já vos não chamarei servos. E aí eu vou dar uma paradinha. Porque o servo é aquele que obedece, o servo é aquele que diz, sim senhor, é isso que é para fazer, eu vou fazer. Deus está falando, o nosso relacionamento vai além da sua obediência. Agora, não só a sua obediência te atrai a mim, como também o fato de eu te amar acima das coisas, e você me amar acima de todas as coisas. Então sai da posição de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Essa é a posição do servo. A pessoa chega,
e fala assim, pega a chave do carro para mim. Estou falando eu numa situação de um senhor rico que comanda um monte de empregados. Se ele pedir a chave, por um acaso, o empregado dele vai dizer assim, por quê? Você vai para onde? É assim que o empregado faz? O que ele faz? Pega a chave, ele obedece. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Houve uma mudança de escala emocional. Ou então um tratamento diferenciado, um choque, como o que o César falou assim, aí eu entendi o que eu estava fazendo em Israel. Você percebe que o nível de intimidade subiu. Minha avó profetizava, ela cantava, caminhando eu vou para Canaã, mal sabia que estava profetizando para a sua geração. Então uma mudança de intimidade quando você percebe que você fala algo com Deus, ou que Deus realiza algo no teu coração, que você fala assim, eu não esperava que tivesse essa dimensão. Ou você olha para trás e fala assim, eu tive que abrir mão de tantas coisas, né, Monique? Quando a gente estava conversando lá fora, ela e o esposo, falou assim, a gente descobre que a gente tem que abrir mão de tantas coisas por Deus, mas é um turbilhão bom. E você percebe que subiu de nível. Já não vos chamo mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos. Olha o nível aí. É como você trabalhar para alguém e essa pessoa fala assim, olha, para com essa coisa de patrão. Você é meu amigo, eu te chamei para comer um churrasco comigo. Eu te chamei para você vir passear na minha casa de inverno, de verão, né? As pessoas têm casa de passeio, ou em Angra, eu não sei. Mas aí ele fala assim, não, eu te chamei aqui não é para você estar na posição de funcionário. Eu te chamei para você participar comigo. Você é meu amigo, você é da família. Há uma mudança. Quando nós fomos criados, sendo criatura de Deus, não éramos simplesmente criaturas, mas éramos filhos. Mas o pecado entra no mundo e a Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E então nos tornamos apenas criaturas, feitos por Deus, mas não vivendo para Deus. Aí humildemente vamos nos achegando a Deus na posição de servo, fazendo aquilo que Ele deseja, como Ele deseja, pedindo perdão. Estamos nos achegando, entramos na empresa, mas não somos parentes. Entramos para trabalhar junto, mas somos só contratados. Mas de repente Deus fala assim, não, peraí, vocês estão fazendo a minha vontade, estão servindo, eu não quero mais que você seja meu servo apenas. Eu quero te chamar de filho, eu quero te trazer para minha família. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Naquele momento, Jesus, sendo o verbo, se transforma em carne, começa a andar com o ser humano, fala assim, eu estou te chamando de amigo. Mas por que ele estava chamando de amigo? Ele estava mostrando que você não é só servo, você não serve apenas, você faz parte, você foi inserido. E você é tão importante que eu estou explicando para você, Jesus estava dizendo, eu estou explicando para você tudo aquilo que o Pai explicou para mim. É quando você vai na casa de alguém que você achava que ele nem ligava muito para você, e ele fala assim, olha, aqui é a geladeira, fica à vontade. Aqui é o lugar especial, aqui é o escritório onde meu pai trabalha. Aqui e te apresenta a casa e fala, puxa, eu não sabia que ele tinha essa consideração por mim. Eu não sabia que eu tinha esse nível. Era isso que Jesus estava tentando descrever nessas palavras. Ele fala assim, olha, a coisa mais importante que eu tenho aqui na terra, em carne e osso com vocês, são as palavras que o meu Pai falou. E tudo que o meu Pai falou, eu estou passando para vocês. É um outro nível, é intimidade. E aí eu pergunto, existe mesmo amor entre você? E quando eu digo você, estou me referindo indivíduo, não agora a igreja, mas entre você e Deus. Se Deus olhar para você agora, Ele consegue enxergar além de um servo? Você consegue enxergar além de um Deus, mas um Pai? Além de um Deus, um Pai amoroso? Porque Ele é Deus e tem que ser glorificado e jamais deixará de ser Deus. Com você ou sem você, Ele continua sendo Deus. Mas Ele abriu o leque para dizer assim, eu quero você perto de mim. Romanos capítulo 5, versículo 8, por uma questão de tempo eu já vou lendo para você, diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E isso é interessante no amor de Deus,
Porque Cristo não morreu por aqueles que já eram chamados de servos. Cristo não morreu por alguém que já estava servindo a Ele e no pleno vigor da servidão e dizendo eu quero. Cristo morreu por quem não merecia. Você consegue entender o tamanho desse amor? Porque é fácil eu olhar para um amigo, para um irmão, para um parente e falar assim, você está necessitado, eu tenho o que você não tem, enfiar a mão no bolso e abençoar, falar, vai lá, compra o pão, compra o que você precisa, porque nós temos uma proximidade emocional. Uma proximidade de sangue, um laço de sangue, o mesmo DNA, então aquilo nos favorece a ajudar. Agora eu pergunto, que tipo de amor alguém se dispõe a ajudar um outro que não fez nada a favor dele, que pode ter cuspido nele, que feito algo terrivelmente reprovável para a sociedade, e foi para estes que o Senhor Jesus se entregou. Mas diz a palavra que Deus enviou o seu Filho. E que o seu Filho aceitou esta condição de ir até a morte de cruz. Então há aí uma complexidade, uma aceitação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando na estratégia para que você sinta aquilo que é chamado de graça. O favor que não merecíamos. E nós começamos a ver as respostas de Deus nos mínimos detalhes, porque Deus é um Deus detalhista. Você às vezes precisa de algo gigantesco, Ele faz. Você tem uma necessidade pequena e básica, Ele faz. Isso é amor de pai. Porque o pai, muitas vezes, não consegue dizer não. A mãe é que fala assim, você dá tudo o que essa menina quer, o que esse menino quer. Mas daí o menino fala assim, eu quero esse aqui. O pai vai lá e compra o azulzinho, que ele queria, aquele carrinho azul. Acabou de dar o azul, fala, eu queria o amarelo. A mãe fala, já ganhou. Mas o pai fala, deixa, vamos levar o amarelo também, não custa nada. É só R$12. E a mãe fala, mas é por isso que estraga a criança. Você já passou por essa situação? Mas é assim que Deus trata, sabe? Às vezes nós pedimos, Deus dá. A gente fala assim, pai, eu pedi, mas eu queria um pouco mais. Aí Deus faz de novo, porque Ele nos olha como filhos, Ele tem um carinho especial. Ele não nos estraga, como a gente fala que acontece, porque Ele sabe aquilo que é bom para você. Se Ele te atender, é porque você pediu bem. A Bíblia diz, pedis e não recebeste, porque pedis mal para o seu próprio deleite. Tem pessoa que pede o que não deve, aonde não deve, ou na hora que não deve, e todas as vezes que você ora pode ter uma resposta, mas essa resposta pode ser sim ou não. Não significa que Ele te ame menos, mas sim que Ele te ama mais, porque quando Ele diz não porque Ele te ama. Essa é a justificativa do pai aqui, vocês conhecem bem, e da mãe, e eu estou dizendo não, e não é não, mas não. Mas você sabe que lá na frente, quando ele começar a entender, você vai dizer assim, eu disse não para você aprender, não é assim? Então tenha na sua mente que os caminhos de Deus, quando se fala de amor, nem sempre são aqueles caminhos que você quer, que você deseja, mas é um caminho de tratamento não mais de servo, mas um tratamento de alguém que te chama de filho, que te inseriu na vida dele, que fez você participar daquilo que é celeste. Hoje você conhece o mundo terreno, o mundo físico, o mundo material, mas Ele tem nos dado a conhecer o mundo espiritual, e é o mundo espiritual que nós vamos levar para a eternidade. Você tem noção disso? Quando você fala de eterno, quando eu era pequeno eu tinha mania, eu gostava disso, de ver, se eu conseguia ver até eu pegava um espelho, colocava de frente para outro espelho. Você já fez isso? Aí você vai fazendo assim, você vai vendo aquele monte de espelhos, você fala, onde que vai acabar? Será que eu consigo ver o fim do espelho? Se você não fez esse teste, faz para ver. Coloca um espelho na frente do outro. Aí eu fiquei pensando que a eternidade se assemelha muito a esse túnel de espelhos, que você olha lá e não vê o final. Você pode até tentar imaginar, mas você não consegue. É uma linha de tempo que não tem parada. Por isso Deus te ensina na face da terra sobre o amor, porque Ele sabe que tudo isso aqui vai passar. Diz a palavra, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
E Deus, sabendo que é eterno, quer e deseja, porque você não é mais servo, que a sua eternidade seja ao lado dele, que você tenha 1000 anos de comemoração, como diz a palavra, sobre as bodas do Cordeiro, que você esteja num lugar que faça toda a diferença na sua eternidade, não na sua vida passageira. O caminho é longo, mas ele é prazeroso. Como qualquer relacionamento, quando você entra num relacionamento, marido e mulher, é um caminho que é para ser divertido, emocionante, com uma certa liberdade. Agora, no decorrer desse caminho, não existe diferenças de pensamento? Existe. Não existe, às vezes, até uma discussão, mesmo que saudável, mas não existe? Existe. Porque ela tem a opinião dela e eu tenho a minha. E nós precisamos chegar ao consenso de quem está certo nessa opinião. Quando eu iniciei o meu relacionamento com a minha esposa, eu sempre tive mania de impor as minhas vontades. É assim, assim, assim. Você está sempre certo? Não, eu não estou sempre certo. Mostra a sua vontade. Aí nós vamos ponderar e vamos chegar a um acordo. Porque, no princípio, ela se calava. Eu falava, não, você tem que falar. Não, você já decidiu. Não, eu não decidi. Eu disse qual é o meu ponto de vista. Diga o seu. E ela foi se habituando a expor o ponto de vista dela. O que aconteceu com isso? Criamos um relacionamento saudável. A gente coloca na balança quem realmente está certo e parte para realizar aquele que ponderou da melhor forma, que convenceu o outro. Sabia que com Deus é assim? Às vezes as pessoas olham lá fora achando que Deus é um Deus escravagista. Que ele impõe a vontade dele e acabou. Não, ele coloca a vontade dele sim em amor. E você tem que colocar na balança se vale a pena você ter as suas vontades e cumprir os seus desejos, ou se vale a pena você ouvir a voz de Deus e deixar a vontade dele se cumprir em você. Porque o resultado desse relacionamento é que vai mostrar onde você vai passar a eternidade. E pelo amor que Deus tem por nós, Ele vem sempre nos mostrando o bom caminho, a boa vontade, para que a nossa eternidade seja com Ele lá na glória. Se você vai comprar algo para a sua namorada, para o seu marido, para a sua esposa, você vai de supetão e compra na última hora o que você vai dar sem pensar se ela gosta ou não? O que você faz? Você analisa, você pesquisa. Se você tiver em dúvida entre a cor, o modelo, você vai falar assim, mas se fosse você preferia qual? O azul ou o verde? Você vai fazer com que ela se abra de forma que você programe o melhor presente, não é isso? É preciso saber o que a noiva ou o noivo gosta. Porque senão você vai dar para ela uma pedra muito linda e muito cara, e ela não gosta daquela cor. Você vai dar para ela um modelo, um presente muito bacana que você vai se esforçar para dar, mas ela não é a preferência dela, e você tinha condição de escolher entre um e outro. Quando você se entregou a Jesus Cristo, se tornou a noiva do Cordeiro, você então tem a necessidade de pesquisar o que o Cordeiro gosta, que tipo de atitude ele espera. Ele quer adoração, pessoas que adorem em espírito e em verdade, corações abertos, boca que fala aquilo que ele está querendo ouvir. Vai aprender o tipo de adoração, o tipo de... eu vou usar, não é essa palavra, mas só para você entender, é o tipo de adulação que se põe ao redor de Deus em sua majestade. Porque quando é com a namorada, com o namorado, você coloca lá no som do carro, às vezes o som que você nem gosta, mas você sabe que ela ou ele gosta, não é assim? Às vezes depois que casa, fala, é isso aí mesmo que vai tocar, mas antes... Mas não dá para fazer isso com Deus, a gente tem que entender o que Deus espera daqueles que não são mais servos. Como eu vou agir? Que tipo de amor eu tenho? Que louvor eu vou entregar? Como eu vou oferecer? Ora, é como os músicos, você acha que ele chega aqui no dia do culto e sai tocando para você cantar um louvor a Deus e que é só assim que acontece? Não. Aí, essa também foi uma das vidas do César aqui, foi músico e cantou muito tempo aqui na igreja. Mas, olha aí, há uma preparação, há dezenas de WhatsApps dizendo essa música, muda essa música, faz assim, esse não é bom, esse dá, esse não dá.
Há ensaio aqui marcado, junto, todo mundo. Há ensaios particulares em casa. Há uma preparação para quando o seu louvor sair, porque você entrou na igreja, sentou e vai cantar. Mas para você cantar, meu amigo, muita oração já aconteceu nesse lugar. Mas para nós estarmos aqui, para você estar aqui, tem oração de pessoas que nem estão mais aqui. Tem oração sendo respondida aqui da pastora Amparo, que está orando lá na casa dela. Orações que da época da irmã Conceição, que ainda está aqui orando sempre, mas da época dela, quantas mulheres já passaram e oraram para que esse lugar fosse abençoado. O interessante de Deus, né, como a avó Isabel estava todas as manhãs junto com a pastora Amparo, com a irmã Conceição, orando aqui. Quantas coisas acontecem para que você entenda o amor de Deus. E às vezes a gente entra e sai da igreja, recebe o alimento e vai embora, e não tem noção de quanto Deus, por amor, movimentou para que hoje você estivesse aonde você está. Isso é amor, nós precisamos entender se esse amor está sendo correspondido. Há realmente amor, e agora como indivíduo, você pensando, existe realmente amor entre você e Deus? Porque uma coisa péssima é um relacionamento em que só um faz a parte dele. O namorado dá flores, vai buscar, se declara, a namorada não tem reação com as flores, nunca faz uma declaração, nunca se preocupa de encontrar, é ele que tem que correr atrás ou vice-versa. Isso é amor? Não, isso é uma relação desgastante e abusiva. Não podemos deixar que a nossa relação com o Senhor Jesus seja abusiva. Ele se entregou. A coroa que ele recebeu não foi para te impressionar, foi Jesus Cristo recebendo uma coroa de espinhos, que logo depois que foi cravada, certamente foi empurrada para baixo. E aqueles espinhos entraram na carne de tal forma que uma das partes que mais se incha no corpo humano é a cabeça. E aquilo começou a inchar. Imagina que cada centímetro, cada milésimo de centímetro que inchava, era o espinho que entrava mais no couro cabeludo daquele que estava se entregando por você. Cada chicotada do açoite romano não tinha uma ponta, tinham diversas pontas, não me lembro agora a quantidade, mas uma chibatada equivalia, se eu não estiver enganado, a 34 chicotadas. E a ponta desse chicote tinha estilhaços de osso, estilhaços de madeira, couro trabalhado para cortar. Não era algo simples. Portanto, quando nós transformamos a caminhada de Jesus numa caminhada vã, ele morreu por nós. Não damos o devido valor, o que acontece? Estamos em um relacionamento abusivo. Deus quer que você entre na casa de Deus, fale com Ele, se concentre no que Ele está falando com você, que haja mudança de vida. Afinal de contas, seu papel não é entrar na casa de Deus, bater cartão e ir embora. Isso é para servo. Servo entra, bate o cartão, faz tudo o que determinou o seu senhor, não questiona e vai embora. E no final do mês ele tem o salário dele e ponto. Como é a questão quando é família, quando são amigos, quando deixa de ser servo? Agora você é amigo, você entra, dá um abraço. Eu tenho um chefe, para você ter uma noção, tenho alguns chefes que nós nos damos muito bem. E chega pela manhã, na segunda-feira, que eu não vi no final de semana, a gente chega para trabalhar, dá um abraço, um beijo e pergunta, e aí, como é que tá? E a nenezinha? Já começou a falar? Já saiu o dentinho? E a esposa melhorou? Aí ele faz as mesmas perguntas a respeito da minha família. Por quê? Porque já não é mais uma relação chefe e empregado. Nós somos amigos. Deus quer que você entre na casa dele preocupado, entre aspas, não carregando uma preocupação, mas com aquela intenção, Senhor, eu estou te agradando, o meu relacionamento contigo é valioso, eu posso fazer algo mais para atrair a sua atenção a mim? É relacionamento mesmo. Tanto que a palavra de Deus diz, Deus falando, achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós.
Você consegue compreender que há uma dimensão que não é mais de servo? Você está indo até ele. Se fosse patrão ou empregado, vai até na sala dele, bate na porta, espera a autorização, entra, recebe as ordens e vai embora. Mas não é esse relacionamento. Quando você está indo até aquele que já não é só o seu patrão, ele também vem até você. Você abre os braços, ele também abre. Você abraça, ele também abraça. Você pergunta, ele responde. Ele pergunta, você responde. Porque há uma amizade diferenciada. Foi para isso que Deus te chamou. Para isso que você foi escolhido. Para ter uma amizade diferenciada com esse Deus. Para sentir falta do relacionamento. Um dia sem falar com ele, o teu coração tem que bater forte. Eu não conversei com meu Deus ainda. Um dia sem ler a palavra, eu preciso ouvir a palavra dele. Antigamente, quando não tinha facilidade do WhatsApp, não tinha facilidade dos e-mails, a pessoa recebia uma carta de alguém que ela amava, ela lia a mesma carta até decorar, porque ela queria ouvir a voz daquela pessoa, mas a distância não permitia. A única forma dela ouvir a voz era lendo, e não ia chegar outra carta tão rápido como chega hoje dentro das mensagens eletrônicas. O que ela fazia? Lia de novo, e lia de novo, até que chegasse uma nova carta. É assim ou não é? Eu sei que a maioria daqui é tão novinho que nunca nem recebeu uma carta, né? Ou recebeu, né? Eu fiz isso com as minhas filhas há uns anos atrás. Escrevi uma carta para cada uma, coloquei no correio, mesmo morando na mesma casa, para que elas tivessem o prazer de poder dizer, eu recebi uma carta. Você tem noção como o mundo está andando rápido? Os céus e terra estão realmente passando, mas a gente vê que a palavra está se cumprindo. As palavras de Deus não passarão, estão se cumprindo. E entre as palavras de Deus que se cumprem, tem uma de vida eterna e de amor, que Deus espera que você abrace com toda alegria. Apocalipse 19:7 diz assim, regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Lá no Apocalipse, falando do casamento, já fala assim, a noiva está pronta, vamos nos alegrar. O Senhor Jesus está olhando para a igreja dizendo, a noiva está pronta. E nós devemos estar prontos. Se existe amor, você vai estar pronto. Eu queria ver se alguma noiva vai entrar na igreja apenas com um vestido, mas não deu tempo, ela coloca lá um chinelo velho, não vai passar maquiagem porque não deu tempo, ela se atrasou, vai pentear o cabelo para quê? Prende o véu mesmo que tampa. É assim que a noiva faz? É tão importante esse dia, é tão importante, mas é tão importante que eles fazem festa antes do casamento, reúnem a família e vão fazer uma festa que está chegando o casamento, não é? Agora tem essa mesmo. Quando chega o dia, tem o dia da noiva. O dia que ela vai ficar numa banheira relaxando, que alguém vai fazer a unha, ela só vai pôr a mãozinha lá e alguém vai fazer, que ela vai receber uns cremes especiais para passar, alguém vai arrumar o cabelo dela e não ela, alguém vai pôr o vestido nela, nem isso, às vezes ela fica lá e a pessoa vai lá, põe e fecha e abotoa 300 botões de pérola nas costas. E é o noivo que se ferra depois. Alguém tem toda a paciência, é o dia da noiva, e o noivo passar a noite do noivo, só tirando o botãozinho. Mas o que é isso? É para ser especial, é para ser diferente. O dia da noiva é hoje. Você está se adornando, se preparando. Cada pecado que você confessa é um cheiro suave que vai chegando na tua vida. Cada coisa que você diz não para o mundo, você está sendo preparado. É o teu dia de noiva, porque o casamento está chegando. O dia em que você subirá e se encontrará com Cristo nas nuvens. E chegando no céu vai passar pelo julgamento. Mas vai ter o prazer de ouvir, vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que eu vos tenho preparado. Dizer eu te amo é o suficiente? Não. Tem mulheres que passaram a vida inteira com um homem que disse eu te amo, mas entre um eu te amo e outro tem braço quebrado, olho roxo, filhos espancados.
Portanto, traições. Portanto, dizer eu te amo não é o suficiente. Assim como dizer sou cristão, estou enxertado na videira verdadeira, eu faço parte do corpo de Cristo, não é o suficiente. Às vezes, aliás sempre, as atitudes falam tão alto que impedem de ouvir a voz de Deus. Sempre que estamos em pecado, as nossas atitudes estão falando mais alto também do que aquilo que declaramos. Eu sou cristão, mas a sua atitude é de cristão? Eu sou a noiva do Cordeiro, a sua atitude é de noiva? Ou você está entrando na igreja com cabelo despenteado, chinela havaiana, vestido desabotoado e está dizendo que está pronta para o casamento? Temos que olhar as nossas atitudes. Sabe, o mundo fala desse amor. Lembra da música? Renato Russo que cantava, né? Usando um trecho bíblico. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada. Lembra dessa música? É um trecho bíblico. Mas ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você seja eloquente, ainda que você diga, não, eu sou cristão, a tua palavra não pode destoar dos teus atos. Ainda que você falasse tudo isso, a língua dos anjos, a língua dos homens, fosse perfeito no teu diálogo e as pessoas te admirassem pela sua capacidade cognitiva, ainda que você fosse destaque na sociedade, se o amor de Deus não estiver sobre a sua vida e o seu amor não estiver em Deus, então não está havendo a proximidade necessária para que você passe pelo julgamento e escute: vinde benditos do meu Pai. São necessários atos de amor. E atos de amor só acontecem com quem é maduro. Por que você não deixa o teu filho de 9 anos namorar? A tua menininha de 9, 10 anos namorar? É só porque não chegou o tempo? Porque ela não é madura. Porque a criança não é madura. Porque ainda não chegou o tempo. E aí nós vemos que as pessoas não amadurecem no cristianismo, mas eles querem entrar na posição de noivo do Cordeiro. Eu sou a noiva do Cordeiro. Ele o noivo, a igreja a noiva. Mas sem maturidade, sem amadurecer, sem deixar para trás as coisas de criança, os pecados, sem deixar para trás as coisas que desagradam a Deus, viver a mesma vida e dizer que está caminhando para a salvação, a mesma vida de pecado, a mesma vida que desagradava a Deus, e dizer que está caminhando para a salvação é enganar-se a si mesmo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13:11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Ele não era maduro, ele era um menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias, ou seja, das particularidades de menino. Por que o apóstolo Paulo estava dizendo isso? Porque ele estava dizendo: você não pode mais jogar bola nem brincar de peão, é isso? Não. Ele estava dizendo assim: você precisa ter uma vida madura no cristianismo, você precisa entender o plano da salvação, você precisa caminhar para a salvação, você precisa deixar agora aquelas coisas de criança e crescer, porque vocês não estão mais recebendo só leitinho, estão recebendo alimento sólido, alimento que diz isso é certo, isso é errado. Chega uma hora que você é adulto, e a tua mãe não vai te proibir de comer quanto chocolate você quiser, quantas pizzas você quiser, quanto refrigerante você quiser. Mas você sabe que se você fizer da forma que o teu paladar manda, vai engordar, adoecer e morrer. Então você, como adulto, deixa aquelas vontades de criança, porque quando éramos crianças, o nosso sonho era entrar aqui na doceria, que tinha um pouquinho para frente, e ter dinheiro para comprar tudo o que quisesse. Haja visto que na nossa adolescência, eu, César, André, Márcio, o marido da Cibele, que veio depois também, Reginaldo, o Reginaldo, e aí foi uma galera, a gente começou a trabalhar, mas ainda tinha cabeça de criança. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para lá e vamos comer tudo que a gente quiser. Comia tudo que desse, o quanto coubesse. Hoje eu não tenho dinheiro, não tem problema, hoje nós vamos pagar para você, mas quando você tiver, você vai pagar para a gente. Era uma turma desse jeito mesmo. E chegava lá, arrebentava, vendia coxinha, que negócio que vende coxinha ali do outro lado, era do lado de cá de um japonês maravilhoso para cozinhar. Não tem, não existe, nunca mais eu vi igual. Gente,
porque nós pensávamos como meninos. Conforme nós fomos crescendo, o Reginaldo já falava assim, eu queria comer tudo isso, mas não vou comer não, porque engorda, eu já estou começando a ficar pesado para pedalar, o Reginaldo falava. Até hoje eu sofro desse pesado para pedalar. Porque nós começamos a pensar por nós mesmos. Quando você está no mundo, você tem liberdade de absorver tudo o que o mundo oferece. Tem hora que ninguém está vendo. Mas e aí? E a sua consciência? Então você tem que começar a pensar como cristão maduro. Se o seu noivo descobrir, e ele descobre porque ele está em todos os lugares, contemplando os maus e os bons, você vai estar enrolado fazendo a vontade daquilo que o noivo não queria que você fizesse. O amor do noivo te capacita a vencer, porque a Bíblia diz que o amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e ainda diz assim, o amor jamais acaba. Isso seria a continuidade lá do que cantou Renato Russo, que usou o trecho da Bíblia. Mas se ele tivesse se atentado a todos os outros detalhes de amor, você teria escutado uma outra versão de Renato Russo, uma versão de um homem que conheceu, que foi salvo, que foi transformado. Mas infelizmente não ouvimos falar dessa conversão. Mas você que aqui está tendo uma oportunidade maior do que a dele, que é de ouvir uma palavra que transforma, de um amor que muda, de um amor que capacita, e diz, o amor jamais acaba. Isso está falando a respeito de Deus. Mas é que Deus é infinito, dele jamais acaba. Mas ele colocou no seu DNA, porque diz, você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então o seu amor também jamais acaba. À medida que você se volta para Deus, vocês se tornam um, e sendo um vão passar a eternidade. O amor dele por você não acaba, o amor seu por Deus também não acabará. O amor de Deus é maravilhoso. Isaías 43:15 diz, eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Aí nós entendemos a diferença, apesar de sermos servos, porque ele é o nosso rei, mas ele também é o nosso criador, ele se sente e é o nosso pai. E ele deseja que nós entendamos que somos filhos, porque tem filho que é ingrato. Ele quer que você seja pai, mas ele não faz questão de ser filho, é ou não é? Não podemos ser assim com Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso Santo, o Criador de Israel e o seu Rei. Isaías 43, de 1 a 4, vem falando assim, mas agora diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não tema, pois eu os resgatei, eu os chamei pelo nome, você é meu. Duas coisas importantes, ele fala, não tema, e termina o versículo dizendo, você é meu. É a segurança que o filho precisa. Nenê no colo, ele só quer mamar e ser embalado. Ele se sente seguro quando está no colo, chora quando põe no berço. Por quê? Uma questão de segurança. Cheiro da mãe, cheiro do pai, balanço, braço, aconchego e alimento. Põe no berço, ele chora. Porque ele entende quem o criou, que ele não teme naquele momento e que ele tem um dono que cuida dele. É exatamente o que o versículo diz. Quando você atravessar as águas, estarei com você. Está lá em Isaías 43, de 1 a 4. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. As águas, vamos dizer assim, uma coisa mais simples, um lago, as águas. Não está falando de algo agitado, mas é algo que dá medo, você não sabe o que está debaixo dos seus pés. Mas daí ele fala assim, quando você atravessar as águas, estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não vão te encobrir. Aí os rios, a coisa começa a pegar, correnteza. Tem época que a nossa luta é água, mas tem época que a nossa luta é correnteza. Mas fala que essa correnteza não vai te encobrir. Quando você andar através do fogo, aí a coisa está pegando, hein? Aí é aquela luta mesmo, fogo, a coisa você não põe o dedo, queima. Chega perto, o calor já te queima. Quando atravessar o fogo, ele não arderá em você, nem te queimará, e nem te deixará em brasa, e nem cheiro haverá sobre a tua vida.
Você consegue? Deus está entendendo? Deus está falando assim, quando você é meu e eu sou seu, quando não é uma relação de servo, quando você é a noiva do Cordeiro, seja uma luta branda, uma luta terrível ou uma luta monstruosa, nada disso vai te afetar. Eu sou o teu rei, eu sou o teu Deus, você é meu. E sabe como é que termina esses dois versículos, o 3 e o 4? Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou o Egito como resgate por você. O Egito era tido como o precioso. Era o que tinha de melhor em riqueza e em demonstração de poder. Deus está falando assim, por você eu dou todo o Egito. Deus está fazendo um comparativo de preciosidade. Qual é a nação mais poderosa? O que eles têm de mais poderoso? Eu troco aquilo por você. Eu dou o Egito como resgate por você. E a Etiópia e Seba em troca de você. Deus está falando, além de dar o Egito, eu ainda pego mais 2 países e falo, eu quero é ele. Visto, olha que versículo maravilhoso, visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Esse é o seu Deus, ele não mede valores, ele tem um amor que diz, você é meu e ponto. E o maligno está debaixo dos pés do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! E se por um acaso, com tudo isso, você ainda fala, Senhor, eu sou indigno, e ele te dá a oportunidade de deixar de ser indigno, é um amor de ações de Deus por você. Não é só uma nossa ação para com Deus, porque nós falamos isso, a nossa ação, mas tem a de Deus. Isaías 43, 25 e 26 diz assim, sou eu mesmo, aquele que apaga os seus pecados por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o seu caso para provar a sua inocência. Olha que glorioso! Deus está falando, você está achando que ainda não está tudo acertado? Então relembra, qual é a tua preocupação? Qual é o teu problema? Qual é o teu pecado? Vamos conversar e vamos chegar num consenso, porque eu quero pegar o teu pecado, jogar no fundo do mar e não me lembrar mais dele, porque tu és meu. Receba desse amor em nome de Jesus.